Bem, vocês viram que aqui no início nós iniciamos com o FMG e o FOP, né? Com uma fala, vamos dizer, que já nasce da academia, mas que já com uma visão desenvolvimentista, né? Vamos passar agora para o professor Ricardo Ferreira, da PUC Minas, que já tem uma abordagem muito de extensão, né? Contemplando muito a sociedade civil, né? E depois nós vamos passar para o Márcio, que já tem sido aquele que tem trabalhado muito na interação do Polo e das instituições associadas do Polo com os programas de desenvolvimento regional, principalmente do Paraupeba, do Alto Paraupeba, da região metropolitana de Belo Horizonte, e depois fechamos com uma posição empresarial típica, né? No sentido de ver, né, a gente tentar dar uma fechada nessa abordagem de inovação para o desenvolvimento. Por favor, Ricardo. Boa tarde a todos. Como o Renato colocou, a nossa abordagem, então, é mais uma perspectiva socioambiental, e o nosso tema aqui hoje é a rede socioambiental da APA Sul, da região metropolitana de Belo Horizonte. Essa é uma iniciativa que já vem sendo desenvolvida, pelo menos desde 2007, e ela teve um primeiro momento no Fórum Socioambiental de Comunidades da APA Sul, que foi desenvolvido pela PUC Minas, em parceria com o Polo Mineral Metalúrgico, a FAPEMIG e a ONG Fundamental. E dessa iniciativa se construiu o projeto estruturante da Rede de Extensão Socioambiental e Regiões Minerometalúrgicas, a APA Sul, seu mosaico de unidades de conservação e as comunidades do entorno, que foi o projeto que foi desenvolvido para consolidar esse processo de construção da rede socioambiental da APA Sul. Nós estamos falando da APA Sul, mas o nosso universo de discussão é toda a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, né? E a gente propôs inicialmente atuar na APA Sul, considerando a sua realidade, e tendo como foco as unidades de conservação. Mas, da mesma forma, a nossa intenção é trabalhar na perspectiva de uma construção ainda mais ampla, que é de uma rede socioambiental de regiões mineradoras. Então, nós começamos trabalhando, e dentro da APA Sul nós escolhemos 3 unidades de conservação para o desenvolvimento desse trabalho, considerando o seu entorno. A primeira delas é uma região nitidamente mais rural, né, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Santuário do Caraça, que tem essas características de comunidades do entorno bastante rurais. No outro extremo, nós temos o Parque Municipal Mangabeiras, né, com comunidades do entorno bastante urbanizadas, particularmente o aglomerado da Serra, e uma terceira, que é o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que tem comunidades nas duas situações, comunidades tanto urbanas como comunidades mais rurais. O objetivo é que, a partir da discussão dessas comunidades, que também são comunidades que possuem, ao mesmo tempo, interface com atividade mineradora. Não só são comunidades no entorno de unidades de conservação, mas são comunidades que também têm algum tipo de relacionamento com a atividade mineradora nas suas proximidades. Então, o projeto ele subdividia em 4 subprojetos. O primeiro, que era a criação e manutenção de um sistema de informação socioambiental da APA Sul, né, a constituição desse subprojeto, nós vamos depois detalhar a seguir. O segundo subprojeto era a formação de agentes de desenvolvimento local no entorno, nas comunidades do entorno dessas 3 unidades de conservação que eu disse antes. O terceiro é a criação de um portal que permitisse a divulgação das informações do subprojeto 1 e, por fim, a implementação da rede socioambiental propriamente dito na APA Sul. Então, o primeiro subprojeto se construiu num grande levantamento de dados a partir das unidades de planejamento territorial. Eu não vou destacar todas elas, mas uma grande diversidade de unidades,
E a ideia é de que há uma sobreposição. Nós estamos falando do quadrilátero ferrífero, ele tem sobreposição com a APA Sul, né? E nós estamos falando da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, que também se sobrepõe, e assim sucessivamente, né? Além das próprias unidades de conservação, que estão, essas três que eu disse, que estão inseridas na APA Sul, que também é uma unidade de conservação. Então, nós estamos falando de unidades, do ponto de vista territorial, bastante distintas. Mas reunir essas informações e disponibilizar para o público de acesso fácil, como nós vamos mostrar a seguir. O segundo subprojeto significava mobilizar as comunidades na ideia de agentes de desenvolvimento local, né? Então, foram desenvolvidas várias técnicas em termos de diagnóstico rápido, participativo, e para discussão das problemáticas dessas comunidades. E aí nós temos algumas imagens, né, de reuniões, de problematização, tanto de questões socioambientais referentes a essas comunidades. É uma reunião no aglomerado da Serra, em que a gente vem discutindo a questão do problema do lixo, como questão séria da comunidade, né? Aí já é na região, no torno do RPPN Santuário do Caraça. Então, a gente resgatando um pouco da memória dessas comunidades, das suas relações, da perspectiva socioambiental e assim por diante. E constituindo também mapas, né, que identificam os principais problemas dessas comunidades. Um terceiro subprojeto foi a criação, então, do portal, que funciona com um canal de divulgação de informações e, ao mesmo tempo, de comunicação entre os diversos segmentos da rede. E esse portal já está funcionando, né? Vocês podem ter acesso, é um portal que tem informações relevantes e que mostra também o trabalho desenvolvido junto àquelas comunidades. O subprojeto 4, que foi a implementação propriamente da rede, né? Então, a ideia era fazer a interconexão entre projetos científicos, comunitários, do setor produtivo e governamental. Então, antes da gente constituir e consolidar a rede, propriamente dito, a gente propôs a discussão do tema da APA Sul em vários segmentos. Então, em termos do governo local, nós fizemos uma reunião envolvendo principalmente os secretários municipais de meio ambiente dos municípios da APA Sul, dos 13 municípios da APA Sul, os seminários interinstitucionais envolvendo o setor empresarial e a sociedade civil, as ONGs particularmente, e, além disso, os fóruns de rede local, que são as comunidades no entorno daquelas unidades de conservação, muitas delas que nunca tinham se reunido e se encontrado para dialogar sobre os seus problemas comuns. E aí, então, nós conseguimos realizar o segundo fórum socioambiental envolvendo esses vários segmentos, né? Esse fórum foi realizado no final do ano passado e trouxe o desafio de construir exatamente uma rede socioambiental na APA Sul, reunindo a representação de prefeituras, órgãos estaduais e federais, a representação de empresas, de ONGs, de comunidades, de universidades e de outros segmentos interessados. Esse é um desafio porque existem outros espaços de confronto e de diálogo desses setores sociais, né? A gente tem os conselhos gestores de políticas públicas, a gente tem essas representações desses setores sociais, muitas vezes utilizados em alguns ambientes para consulta e gestão, mas são espaços, às vezes, de disputas em que se discute casos específicos, licenciamento de um determinado empreendimento. Então, às vezes, de um lado, a posição de uma comunidade, de uma ONG, e, de outro lado, a posição de um empreendedor, né, discutindo especificamente um caso, mas sempre muito pontual e não com uma discussão mais ampliada, né? O que a gente considera é que é importante pensar uma rede, né, considerando os diferentes setores sociais com algumas condições básicas. Primeiro, a ideia de uma livre adesão e desligamento a essa rede. Uma organização democrática, né, a ausência de representação social do conjunto da rede, né? A rede não pretende ser um órgão que vai representar tantos segmentos com tanta diversidade, mas ser um espaço de diálogo e de trocas, né? Um lugar para apresentação e análise de experiências consideradas positivas. O que as empresas estão desenvolvendo na área socioambiental que são interessantes, poderia ser partilhado com outros setores, né? O que as comunidades estão desenvolvendo, as universidades, o poder público municipal, estadual e federal.
E a ideia da articulação de parcerias a partir dessa troca de experiências, a partir dessa vivência, e a constituição de uma coordenação multipartite, ou seja, com diferentes representações sociais. Então, a gente considera que essa proposta, ela é uma proposta, essa rede não deve ser entendida como uma harmonização forçada de divergências e conflitos dentro e entre os vários segmentos sociais envolvidos. Não adianta a gente achar que, da noite para o dia, os problemas que eventualmente existem entre comunidades e poder público municipal, entre poder público municipal e eventualmente estadual ou federal, ou entre universidades e sociedade civil, vão se resolver assim de forma mágica, né? Mas que é um desafio da construção de um espaço democrático de diálogo e eventuais parcerias, né? Respeitando, então, a autonomia e a realidade própria de cada representação. Esse aspecto, eu acho que é fundamental, a gente vem avançando. Dentro dessa proposta, a gente constituiu, a rede já se consolidou no final do ano passado, e, nesse ano, a gente já realizou o primeiro seminário temático, agora em maio, né? E vamos discutindo exatamente o tema da mineração, e, no segundo semestre, é previsto um seminário temático sobre zoneamento econômico e ecológico na APA Sul. E o próprio projeto do Laboratório de Cenários Socioambientais em municípios mineradores é uma decorrência deste projeto. Muito obrigado.